Olá, bom dia, eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos chegando mais uma vez com o nosso devocional diário. Olha, o tema da semana é Vencendo os Gigantes da Vida. Vencendo os Gigantes da Vida. E eu quero começar lendo com você o Salmo 46 e o versículo é o de número 1 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Na vida, os gigantes sempre se manifestam, essa que é a grande realidade, né? Eles sempre se manifestam, se levantam, né? Para paralisar a sua vida e muitas vezes eles costumam atuar em várias áreas da vida, né? Por exemplo, no casamento, na família, na área financeira, nas emoções, nos sentimentos, né? E principalmente também na vida espiritual. E quando nós vamos à luz da palavra do Senhor, nós encontramos alguns desses gigantes, né, que se levantaram para paralisar e destruir a fé e a coragem, né, a força de vontade de pessoas e de nações. Né? A gente pode observar isso à luz da palavra do Senhor. Alguns casos bem conhecidos, né, na palavra, por exemplo, o caso do gigante Golias, né, que se levantou contra o povo de Israel, né? E o povo ficou ali atemorizados, né? Eles tiveram tanto medo do gigante que simplesmente eles paralisaram, né? Ficaram ali paralisados diante deles, daquele gigante. Para você ver como o gigante se levantou e causou medo, né? E levou o povo a ficar sem ação diante daquele gigante. Temos o caso dos espias, né, que foram espiar a terra, foram 12 enviados, sendo que 10, quando retornaram trazendo o relatório, eles disseram: olha, a gente não pode subir e tomar posse da terra. Essa terra é terra de gigante e nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Perceba então que o gigante ali que estavam, né, e o texto nos mostra que eles não tiveram nem sequer contato com aqueles gigantes. Porém, só deles olharem para os gigantes, eles ficaram atemorizados, eles ficaram com medo. E o gigante, essa aqui é a grande realidade, né? Ele continua se levantando, causando medo, angústia, preocupação e desânimo. E nesta série, né, que nós estamos iniciando hoje, você vai aprender aqui algumas chaves, certo? Para que você possa, né, de fato, vencer os gigantes da vida. Eu vou te mostrar aqui algumas chaves como você pode vencer os gigantes da vida. Talvez você esteja passando por um momento desse, né? Pastor, realmente eu estou enfrentando aqui um gigante, pastor, eu não sei como vencer esse gigante. Estou sem direção, de fato eu estou com medo dessa situação. Como é que eu vou conseguir isso aqui? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou avançar, pastor? Bom, esta série aqui é justamente para isso, para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, como vencer os gigantes da vida. E a primeira dica que eu quero deixar aqui, a primeira chave aqui para você, né, é o seguinte: como é que você pode vencer o gigante da vida? Primeiro, vença o medo. Exatamente isso. Vença o medo, porque o medo ele paralisa, né? Ele causa pavor, ele causa pânico, certo? Tudo isso o medo faz, ó, visão distorcida da realidade, ele destrói os sonhos, a esperança. Então perceba que esse gigante tem sido a causa do fracasso, né, e derrotas na vida de muitas pessoas, certo? São pessoas que estão perdendo a força de vontade, até mesmo de viver, de seguir em frente, de lutar por seus sonhos, pelas suas metas, pelos seus objetivos. É isso que esse gigante chamado medo tem causado na vida de muitas pessoas, e talvez tenha causado e está causando, né, isso na sua vida, certo? Muitas vezes as decepções do passado, né, alguma decepção que você passou, que você enfrentou, isso
agora você tem o medo do novo, né? Às vezes as perdas da vida, né, que você já enfrentou, e as feridas que muitas vezes estão abertas, né? E as dores, as lutas, as adversidades, certo? Que você passou, que você está passando, isso lhe causa bastante medo, né? Essa que é a realidade da vida. E o medo, muitas vezes, de viver, né? O medo de viver a mesma realidade, ou tomar as mesmas decisões que lhe levarão ou estão lhe levando para um caminho sem volta. E você fica aí parado, paralisado, né? Paralisada. E isso tem lhe causado preocupação e ao mesmo tempo medo. E o medo realmente lhe apavora, certo? Então, esse aqui é um gigante terrível, né? Um gigante terrível na vida, certo? O medo. E você precisa vencer, certo? Você precisa vencer esse gigante chamado medo, certo? E isso vai fazer toda a diferença para você começar a vencer outros gigantes que talvez você esteja enfrentando. É verdade, pastor, tem também outros gigantes, mas primeiro você precisa vencer esse gigante chamado medo, certo? Eu vou deixar aqui 2 dicas para você vencer esse gigante chamado medo. Como é que eu posso vencer esse gigante? Em primeiro lugar, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. O medo, ele cresce na sua vida pela sua insegurança, certo? Pode ver, se você sente medo é porque você se sentiu inseguro. Então, o que acontece? Esse medo ele vai crescendo a cada dia pela falta de um referencial, certo? Para você se sentir seguro, certo? Se você não tem um referencial para você se sentir seguro, então o medo ele cresce a cada dia. Por isso que para você vencer o medo, você precisa ter uma referência aonde você se sente seguro. E onde você pode se sentir seguro? Em Deus. Exatamente, em Deus. Por isso que é importante você dar esse primeiro passo para você vencer esse gigante chamado medo na sua vida. Você precisa confiar em Deus. Eu acho interessante quando Davi olhou para Golias, né? Ele olhou ali para Golias, certo? Que estava desafiando o povo de Deus. Ele olhou para Golias e olhou para Israel. Então perceba, quando ele olhou para Golias, ele viu que Golias estava crescendo em cima da insegurança, do medo, certo, que Golias causava ao povo de Israel. Qual foi a sua atitude diante daquele quadro? Ele continuou olhando para Golias? Ele continuou olhando para Israel? Um crescendo, o outro amedrontado? Não, a Bíblia é muito clara. E é isso que eu vejo como um primeiro passo para você vencer esse gigante chamado medo na sua vida. Porque se você vencer esse gigante chamado medo, você vai derrotar outros gigantes que estão aí de pé na sua vida. E o que ele fez? 1 Samuel 17, do versículo 26, né? A parte B, somente a parte B, já no finalzinho. Olha a diferença, né? Diante daquele quadro, para onde Davi olhou. A Bíblia diz assim, ó: quem é, pois, isso é Davi falando, ó, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então perceba, para onde Davi olhou? Davi olhou para Deus. Ele venceu o medo de enfrentar o Golias, olhando primeiramente para Deus. Você vai vencer esse gigante se você olhar primeiramente para Deus, porque é dele, é do Senhor que vem o seu socorro. Lá em Salmo 121, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Confia em Deus. Pastor, eu estou sentindo medo. Olha para Deus.
Não olha para a circunstância do que está acontecendo, não olha para o impossível, certo? Não olha para o vento, para a força dessa tempestade, certo? Não olha para esse Golias que tem se levantado contra a tua vida. Olha primeiramente para Deus. Em segundo lugar, que eu quero deixar aqui para você, como você pode vencer esse gigante chamado medo? Tenha ânimo. Exatamente. Tenha ânimo. O ânimo é a força motivadora do ser. Diante de Golias, o povo de Israel, todos estavam desanimados, porque o medo causa o desânimo. Ele leva a alegria, ele leva o otimismo, ele leva a fé, ele leva a tua coragem, a tua força de vontade de vencer. Por isso você precisa se restabelecer diante do gigante. Você sabia disso? Você precisa se restabelecer diante desse gigante chamado medo. Por quê, pastor? Porque o gigante, ele é perceptível. Ele percebe que você está com medo de fato, certo? Ele está vendo que você está desanimado diante dele. Ele está vendo. Assim aconteceu, com o povo de Israel. Golias, depois de alguns dias em que ele se apresentava diante do exército de Israel, ele percebeu que eles estavam desanimados, sem forças para lutar, paralisados diante dele, certo? E olha que coisa interessante. Por isso que é preciso você ter ânimo, se restabelecer diante desse gigante, certo? Você precisa se levantar. E hoje eu digo para você, é hoje esse dia, certo? O dia é hoje. Levante-se neste dia com ânimo. Olhe para esse gigante e diga, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olhe para esse gigante e diga, como diz o Salmo 27, versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no meu Senhor, no meu Deus, eu confiaria, nele confiaria. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Esta semana promete. Essa semana promete. Deus vai falar com você de maneira poderosa. Você vai vencer esse gigante, ou esses gigantes que têm se levantado contra a sua vida, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Ore com o pastor. Pai, muito obrigado por esta palavra nesta manhã. Que durante essa semana o Senhor esteja com cada um de nós que estamos aqui, Senhor, recebendo essa palavra que vem do céu para a nossa vida, e que possamos, Senhor, todos nós aqui, Senhor, vencer os gigantes da vida, Senhor. Começando por esse, Senhor, esse gigante chamado medo, que tem paralisado, que tem causado pavor, pânico, Senhor, que tem destruído sonhos e esperança. Mas neste dia, Senhor, nós nos levantamos, Senhor. Estamos aqui nos levantando, Senhor, e dizendo que o Senhor é o nosso Deus. A nossa confiança e esperança está em Ti, Senhor. Assim nós te adoramos, em o nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Quem vos despede mais uma vez, eu sou irmão em Cristo, o pastor Reginaldo Santos. Até amanhã, querendo Deus. Não se esqueça, compartilhe, porque alguém está precisando ouvir esta palavra.